Queridos irmãos, boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aguardar aí os nossos irmãos que estão acessando aí para que a gente possa começar. Hoje, mais uma vez, vamos estar transmitindo aqui pelo YouTube e termina que o nosso alcance ele é maior nesta plataforma. No entanto, a gente perde um pouco daquela interação que nós temos quando nós usamos o Meet em nossas reuniões. Mas, peço a você que você possa entrar aí. Vai ter aí um linkzinho no seu celular, abaixo do vídeo, uma sala de bate-papo, e você pode entrar lá, e se identificar para a gente saber que você está lá presente, ter algum tipo de participação, contribuição, alguma pergunta, algo nesse sentido é importante, tá bom? Para que a gente possa estar interagindo aí, desta forma. Vamos, irmãos, então, iniciar. Acredito que já temos aí um número bom de irmãos, mas a despeito disso a gente tem o nosso horário, que precisa ser, então, cumprido. Vamos orar para a gente dar início a esse tempo de estudo, o nosso último estudo, sobre o livro Todas as Coisas para o Bem. Vamos orar. Senhor, Deus e Pai, queremos neste momento, meu Senhor, colocar as nossas vidas em Tuas mãos. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos Teus lábios, é o Senhor que guia os nossos passos. O meu desejo era ter concluído esta aula a semana que passou, mas Tu sabes das lutas que nós enfrentamos e da minha impossibilidade de ministrar. Mas aqui estamos hoje, Senhor, para mais esta quinta-feira, para este tempo de estudo, e a minha oração, Pai amado, é que o Senhor possa falar graciosamente aos nossos corações. Fala, Senhor Jesus, conosco e aplica estas verdades em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amados, então vamos. Deixe-me colocar aqui a nossa apresentação. Ok. Então, irmãos, após 13 estudos, aprove a Deus que hoje nós estivéssemos concluindo os nossos estudos sobre o livro do pastor Thomas Watson, cujo título nós sabemos muito bem, Todas as Coisas para o Bem. Viemos estudando esse livro ao longo desses últimos meses, quando todo esse cenário de pandemia se apresentou. E o desejo, de fato, era que nós pudéssemos estar fortalecendo o nosso coração diante do estudo desse livro,
que é uma exposição, poderíamos dizer assim, prática, não é, e detalhada de Romanos 8:28. E nós vimos muitas coisas ao longo desse período, e você pode se lembrar muito bem. Nós começamos estudando acerca das melhores coisas, e foi um deleite, não é? Poder estudar um pouco mais sobre o ser de Deus, sobre todas as suas bênçãos, as suas dádivas, as melhores coisas, de fato, cooperando para o bem, não é, do homem piedoso, para o bem do povo de Deus. Então nós passamos 4 estudos estudando só sobre as piores coisas. Nós vimos ali, não é, e vocês podem se lembrar muito bem, situações onde nós paramos para pensar, poxa, como é que o pecado, como é que as tentações, como é que as aflições e outros, como essas coisas estão cooperando para o nosso bem. E nós vimos, sim, como Deus, não é, santifica tudo isso de maneira que estas coisas estão cooperando para o nosso bem. Então respondemos a esta pergunta: porque todas as coisas cooperam para o bem do homem piedoso. Por quê? Porque Deus tem uma aliança com o seu povo. Ele estabeleceu esta aliança. Ele tomou a iniciativa de amar um povo, de redimir este povo, de tomar esse povo para si. E mediante a isso, não é, nós podemos crer que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E então, passamos a estudar a outra parte do verso. Nós sabemos que Romanos 8:28 diz inicialmente que todas as coisas cooperam para o bem, não é? E depois diz daqueles que amam a Deus. Então, dentro dessa segunda parte, não é, do verso, sobre aqueles que amam a Deus, nós estudamos um pouco sobre o amor de Deus e procuramos exatamente, não é, entender algumas características desse amor, algumas propriedades, e podemos nos deleitar em saber que Deus nos amou primeiro, não é? E que, na verdade, este amor que nós damos a Ele é simplesmente, não é, fruto de algo que Ele já fez em nossas vidas. E então passamos para o 5º capítulo sobre os testes de amor a Deus, onde nós podemos aplicar a nossa alma a alguns testes dados pelo o pastor Thomas Watson, testes esses que nos desafiavam a refletir sobre o nosso amor para com Deus. Se realmente o nosso coração ia ser aprovado naquelas circunstâncias, e ao refletirmos, nós nos daríamos conta que de fato não, realmente eu amo a Deus. Ou não, realmente eu preciso, não é, me corrigir nesta área. E foi extremamente precioso, não é, para as nossas vidas. E também sobre o amor, não é? Nós vimos no capítulo 6 uma exortação a amar a Deus. Depois de estudarmos um pouco sobre o amor de Deus, depois de aplicar a nossa alma a alguns testes para refletirmos se realmente amamos a Deus, no final nós fomos exortados, à luz de tudo que nós vimos e de outros ensinamentos, que realmente devemos amar a Deus sobre todas as coisas e que a nossa vida deve ser uma vida constante, não é? de busca para glorificar a Deus e demonstrar todo esse amor para com Ele. Foi quando, no capítulo 7, nós passamos a adentrar na terceira parte do verso. Nós já vimos que todas as coisas cooperam, melhores ou piores, não é? Aqueles que amam a Deus e depois daqueles que foram chamados. Dentro dessa terceira parte de Romanos 8:28, que falam daqueles que foram chamados, nós vimos que, na verdade, o versículo não está apresentando uma ordem cronológica, que, por exemplo, o chamado eficaz vem antes, não é, dessa manifestação, por exemplo, do nosso amor para com Deus.
Mas, na verdade, o que ele quis destacar ali é que esses que estão debaixo do cuidado de Deus são aqueles a quem Deus chamou eficazmente. E ali nós podemos distinguir, por exemplo, entre um chamado geral e um chamado específico, eficaz, pessoal, não é? Nós vimos então o que é uma pregação do Evangelho e o que é, não é, uma transformação interna do Espírito Santo, selando os corações, separando essas vidas para o Senhor, proporcionando um novo nascimento. Então, nós vimos que esses que estão debaixo dessas bênçãos são aqueles a quem Deus chamou da morte para a vida. Então, nós fomos exortados no capítulo 8, não é, a, a inúmeros, como eu posso falar, nós fomos exortados, uma vez que fomos chamados como filhos de Deus, não é? A viver de modo digno desse chamado. Então nós podemos ver a grandeza desse chamado, a sua beleza, e fomos desafiados a uma vida realmente de santidade, que glorifica a Deus, que evidencie que realmente pertencemos a Ele. E hoje, então, estudaremos sobre o propósito de Deus. E este será o último capítulo desse estudo, esta será a nossa conclusão. É um capítulo um pouco mais curto, não é? Mas onde encontraremos também a base, não é, para tudo isso que nós falamos e temos aprendido, não é, ao longo aí desses meses, desses dias. Deixe-me só verificar aqui. Ok. Então, hoje, sobre o propósito de Deus. Mas como assim, pastor? Sobre o propósito de Deus. E está aqui, Romanos 8, 28, para você entender melhor o que estamos falando. Eu dividi, inclusive, por partes para você entender a maneira como o autor trabalhou, né? Então, primeiramente, nós vimos e estudamos aquela primeira parte do verso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, em 3 capítulos. Depois, daqueles que amam a Deus, mais 3 capítulos. Depois, daqueles que são chamados, 2 capítulos. E hoje, um capítulo sobre segundo o seu propósito. Então, deixe-me ler, queridos irmãos, pela última vez ao longo desse estudo, este verso. E eu acredito que você já decorou ele, não é? Então você aí que está me acompanhando, vamos citar esse verso juntos, dizendo: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pastor, eu já entendi acerca de todas as coisas. Eu já aprendi também acerca do amor de Deus e para com Deus. Eu entendi acerca daqueles que são chamados. Mas o que seria isso, segundo o seu propósito? Então, o primeiro ponto destacado aqui pelo autor é que o propósito de Deus é a causa da salvação. Nós veremos então que o propósito de Deus é a causa da salvação. A terceira e última coisa no texto, a qual hei de mencionar apenas brevemente, é a base e a origem do nosso chamado eficaz nestas palavras. Nós vimos anteriormente que aqueles que estão debaixo das bênçãos de Deus, de maneira que todas as coisas estão cooperando para o seu bem, são aqueles que foram chamados eficazmente por Deus. Aqueles que estavam mortos, mas Deus então despertou eles para a vida. E agora eles estão vivos, são uma nova criatura, estão selados pelo Espírito, existem inúmeras garantias e heranças sobre as suas vidas. Então, não é, o que tem por trás deste chamado?
Qual é a base deste chamado? Qual é a origem desse chamado? Por que Deus chamou alguns e outros não? Vamos abrir, irmãos, lá em Efésios, capítulo 1. Peço a você que você possa estar abrindo lá, Efésios, capítulo 1. Versículo de número 11. Lembra os irmãos que Paulo, aqui, após prefaciar e saudar os irmãos da igreja de Éfeso, ele passa agora a relatar, a bendizer, o Deus que em Cristo Jesus proporcionou a redenção, não só para ele, Paulo, mas como para todos os seus filhos. Então ele passa a bendizer o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. E ele começa a desenvolver esta ideia e chega então no versículo 11, dizendo o seguinte, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ou seja, em Cristo Jesus, Deus, chamou um povo para ele, redimiu um povo para ele, escolheu um povo para ele, e ele fez isso, segundo o texto, dizendo que isso foi feito segundo o seu propósito. Ou seja, nós somos escolhidos, predestinados, chamados, nós somos regenerados. Por quê? Porque houve um propósito de Deus em tudo isso. Ele cita, por exemplo, dois filósofos, do passado, o Anselmo, da Cantuária, e o Pedro Martir, que mostram e traduzem esta expressão segundo o seu propósito como segundo a sua boa vontade ou segundo o seu decreto. E é interessante, quando nós vamos estudar, por exemplo, a nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, que nós estudamos há anos, passamos alguns anos estudando, nós vemos lá apenas um capítulo, um grande capítulo somente sobre os decretos de Deus, os decretos eternos de Deus, antes que o mundo viesse a existir, o que Deus havia decretado, quais eram os propósitos de Deus, como Deus havia então, decretado toda esta história. Então é sobre isso que nós estamos falando. O propósito ou o decreto de Deus é a nascente das nossas bênçãos espirituais. É a causa motora da nossa vocação, da nossa justificação, glorificação. É o elo mais alto da cadeia, de ouro da salvação. Qual é a razão pela qual um homem é chamado e outro não? É por causa do eterno propósito de Deus, o decreto de Deus, da última palavra na salvação do homem. Então, Paulo, quando ele está falando daqueles, que foram chamados por Deus e que estão debaixo destas bênçãos de Deus, onde todas as coisas boas ou mais estão cooperando para a sua vida, que estão debaixo desse cuidado, desta providência, deste amor paternal de Deus, estes foram chamados segundo o propósito de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que Deus havia decretado, quando o mundo ainda
ainda nem sequer, não é, existia, mas Deus já havia, não é, decretado que sobre a minha vida, sobre a igreja do Senhor Jesus, sobre esses, não é, a sua boa mão estaria dentro desse aspecto paternal, dentro desta aliança. Então, o que o autor quer mostrar para a gente inicialmente, que todas as nossas bênçãos espirituais nasceram aonde? Nasceram lá na eternidade. Lá quando Deus já havia proposto, decretado, que todas as coisas cooperariam para o nosso bem, que ele havia decretado que, não é, nos teria por filhos, que nos, não é, justificaria, que nos glorificaria. Então, é dentro desse aspecto que Paulo também se lembra, e Paulo, não é, queridos irmãos, apresenta uma doutrina acerca da eleição e acerca da predestinação muito sólida, muito sólida. Então, por mais que as pessoas tenham dificuldade de aceitar algumas coisas difíceis para a mente humana, ainda é bíblico, ainda é verdadeiro. Queira essas pessoas, né, aceitando ou não, isso é verdade de Deus para as nossas vidas. Então, dentro dessa perspectiva, Paulo, ele nos lembra que esses que estão, então, debaixo de todas estas bênçãos são aqueles que foram chamados, mas chamados segundo o propósito de Deus. Ou seja, se Deus não houvesse na eternidade decretado que nos amaria, não é, como sendo então a causa da salvação, por que nós fomos salvos, uns chamados e outros não? Porque na eternidade Deus havia colocado isso, não é, nos seus planos. Então o autor, e esse texto, esse capítulo, ele é mais resumido, pequeno, e eu coloquei, não é, praticamente aí na íntegra, os pensamentos do pastor Thomas Watson. Ele diz assim: devemos então atribuir toda a obra da graça à satisfação da vontade de Deus. Deus não nos escolheu porque nós éramos dignos, mas, ao nos escolher, ele nos tornou dignos. Homens orgulhosos estão prontos a pensar muito de si mesmos, do fato de serem participantes da natureza divina. Apesar de muitos clamarem contra o sacrilégio na igreja, eles se tornam, entretanto, culpados de um sacrilégio ainda maior, ao roubarem, não é, Deus de sua glória, à medida que põem a coroa da salvação sobre as suas próprias cabeças. Mas nós devemos resumir tudo ao propósito de Deus. Os sinais da salvação estão nos santos, mas a causa da salvação está em Deus. Então ele nos mostra, e nós vamos ver textos bíblicos, que toda esta obra graciosa de Deus na nossa vida, a quem nós sabemos ser a obra da graça, tudo isso é fruto da livre, soberana, graciosa, sábia vontade de Deus. Nós não somos dignos de nada disso. Nós sabemos, nós já estudamos, nós já vimos isso várias vezes nesses estudos. Mas ele nos escolheu não por causa da nossa dignidade, mas para nos tornar dignos. É interessante o autor, e vemos aqui ele, não é, num contexto, o Thomas Watson ainda muito envolvido com a salvação, não é, pelas obras por parte de muitos daqueles que lhe cercavam.
nós vemos que muitos estão tão preocupados, não é, com, com alguns passos na sua caminhada cristã, que ele chama aqui de alguns sacrilégios da igreja, mas eles estão preocupados com essas pequenas coisas, mas estão roubando a Deus em uma coisa muito maior. Quando eles colocam, não é, aquilo que ele chama a coroa da salvação sobre as suas próprias cabeças. Ou seja, eles pensarem que pelos seus próprios esforços, eles pensarem que pelas suas próprias obras, eles pensarem então que por causa disso, eles são senhores das suas salvações, eles podem, não é, ser salvos, não é, e justificados pelas suas obras. E ele diz: poxa vida, como as pessoas estão então roubando de fato a glória de Deus, porque isso não cabe aos homens. Tudo isso é fruto da vontade de Deus. Esse é o grande ponto que ele trata aqui, não é? Ou seja, esse propósito de Deus na eternidade, esses decretos de Deus, essa sua vontade em nos chamar para Ele, é a causa da nossa salvação e de todas as bênçãos que estão atreladas a esta salvação. Ele diz que os sinais da salvação estão em nós, mas a causa da salvação não está em nós. Ou seja, nós vamos evidenciar que fomos transformados, que estamos vivendo em piedade, em santidade, que estamos amando a Deus, que estamos sendo fortalecidos, mas a causa da salvação não está em nós. Não, mas em Deus. Então ele vai trabalhar aqui algumas coisas que eu acho importante. Ele começa inicialmente falando sobre algo que é bastante difícil para muitos, a questão do livre-arbítrio. Ele diz o seguinte: se é o propósito de Deus que salva, então não é o livre-arbítrio. Ao contrário, os homens pelagianos são vigorosos defensores do livre-arbítrio. Eles nos dizem que o homem tem um poder inato para efetuar a sua própria conversão, mas esse texto confunde-os. É interessante que hoje a gente não vê mais termos como pelagianos, semi-pelagianos. Hoje o que nós conhecemos muito bem e ouvimos aí é falar acerca de calvinistas e arminianos. A verdade é que desde o início da igreja nós temos irmãos que caminharam, não é, defendendo, não é, a visão, não é, reformada da salvação, enquanto outros caminharam distante disso. E o que é que acontece? Hoje, os arminianos que estão ligados aos pensamentos pelagianos e semi-pelagianos, e, enfim, são irmãos que acreditam que eles têm o livre-arbítrio, no sentido, não é aqui, irmãos, de que hoje eu vou sair de casa e eu escolhi colocar essa camisa, não é, laranja. Eu poderia ter colocado uma preta, mas eu escolhi a laranja. Então eu tenho livre arbítrio. Não é disso que nós estamos falando. Isso é o que na teologia a gente chama de uma livre agência. Quando nós falamos de um livre arbítrio, nós estamos falando do homem, em sua condição natural, ser capaz, por meio da sua livre vontade, de amar a Deus e ser salvo ou não. Então, existem pessoas que entendem que o homem ele está em um processo que nós chamamos de sinergismo. O homem e Deus estão ali trabalhando e se esforçando para tentar ali de alguma maneira salvar este homem. Nós não acreditamos nisso. Nós não acreditamos nisso. O que nós acreditamos, irmãos, é que o nosso chamado, ou seja, a nossa vocação, o nosso chamado eficaz,
o nosso novo nascimento, a nossa redenção, justificação. Tudo isso não está e nunca esteve em nossas mãos. Mas tudo o que aconteceu veio da parte de Deus e tão somente dele. É o que nós chamamos do monergismo. É uma única, não é, ação, é Deus agindo. E tudo isso só aconteceu por causa do propósito dele. É interessante quando você lida com pessoas que pensam e defendem o livre-arbítrio, quando você abre lá em Romanos capítulo 9. E é interessante porque é um texto assim, o Romanos 9 é um texto muito difícil para estas pessoas. Por quê? Porque Paulo aqui, e nós sabemos que os primeiros 11 capítulos, Paulo está, não é, de Romanos, proporcionando ali uma teologia muito densa e profunda acerca da salvação. E aqui ele vai falar um pouco da nação de Israel, vai falar de um Deus que é soberano, de um Deus que aprove a ele amar a uns e a outros não, de um Deus que, como oleiro, pode fazer vasos de honra e de desonra. E dentro do relato dele, ele cita um exemplo. Olha só, lá não é, em Romanos capítulo 9, ele diz assim no versículo 11, a partir do 9, porque a palavra da promessa é esta, por esse tempo virei e Sara terá um filho, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, olha que interessante, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. E aqui a ideia é de que Deus odiou a Esaú. Eu acho fantástico esse texto porque mostra, irmãos, que os gêmeos, não Esaú e Jacó, não eram nem nascidos. Ou seja, eu nem fiz ainda nem o bem, nem o mal, mas eles já nasceram no pecado, com a sua natureza caída. E Deus já havia amado um, enquanto o outro seria, deixado no seu estado, de reprovação, no seu estado de pecado, aonde este mesmo homem, seria responsável pela sua condenação e não Deus. É algo muito profundo, algo que os irmãos da igreja de Roma poderiam perguntar a Paulo, mas Paulo, que Deus injusto é esse? Como é que Deus pode fazer uma coisa dessa, amar um e outro não? E aí você que está me ouvindo deve estar perguntando a mesma coisa, pastor, não gosto disso, pastor, porque... E deixe-me dizer algo para você. Já tiveram pessoas que visitaram a nossa igreja e gostaram de tudo e tal, do culto, da pregação, mas que deixaram por doutrinas como essa. Isso entristece muito o meu coração, porque isso não é doutrina de homens, irmãos. No entanto, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Essa é uma doutrina que coloca o homem no seu devido lugar. E o que nós vemos hoje na igreja evangélica são pessoas que querem ser senhores da sua vida, pessoas que querem servir a um Deus que na prática esse Deus é menor do que eles. Mas aqui não. Aqui o texto diz, Paulo, versículo 14, que diremos, pois?
A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Paulo prontamente vai responder, como se aquela pergunta já tivesse surgido ali. Olha, que Deus injusto é esse, Paulo? E Paulo vai dizer, mas a injustiça da parte de Deus? Que Deus injusto é esse? Mas amou a Jacó e não amou Esaú? E então ele diz, de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e me compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. E então vem o nosso verso 16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. E aí, irmãos, eu vou lhe ser muito sincero. Muito sincero. As pessoas não gostam, muitos, desta doutrina. Porque esta doutrina coloca Deus no lugar dele e o homem no seu devido lugar. Então, independente de gostar ou não gostar, é bíblico. Você vai fazer o quê? Vai discutir com ele ou vai descansar nos seus sábios propósitos? Então a Escritura, ela extirpa o livre-arbítrio pela raiz. Não depende de quem quer, não depende de quem corre. Ah, eu estou querendo, eu estou me esforçando. Não, Romanos 3. Não há um justo sequer, não há quem busque, não há quem entenda. Todos se extraviaram, estão mortos. Romanos 3, 23, eles estão destituídos da glória de Deus, todos os homens. Então tudo depende do propósito de Deus. Quando o prisioneiro está encarcerado, não há possibilidade de salvação, a menos que o rei tenha o propósito de salvá-lo. O propósito de Deus é sua prerrogativa real. Ou seja, todo e qualquer homem, ele permanecerá em um estado, não é, de queda. Ele vai continuar com a sua natureza caída, corrompida, a menos que Deus o chame. E Deus só vai chamar aqueles a quem ele escolheu. Ah, pastor, isso é muito difícil. Pastor, lembre lá, pastor, por favor, João 3,16. O senhor sabe, pastor, o que é que diz? Eu sei. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu digo, qual é o problema deste verso? Sim, pastor, todo aquele que crê em Jesus vai ser salvo. Sim, é verdade. A questão, irmãos, é que aqueles que vão crer em Jesus, a quem Cristo morreu por eles, são aqueles a quem Deus há de chamar. E esses a quem Deus há de chamar são aqueles a quem Deus amou na eternidade. Pastor, resuma tudo isso aí que o Senhor acabou de dizer. Eu resumo em Romanos 8:30, que diz assim: aos que predestinou, eternidade, a estes chamou, aqui, e aos que chamou, justificou, e aos que justificou, a este glorificou, eternidade. De eternidade a eternidade, ele é o Senhor da nossa salvação. E os propósitos de Deus, então, é a causa de nós sermos salvos e desfrutarmos de todas estas bênçãos. Se o propósito de Deus é quem salva, então não é o mérito. Ele cita aqui outro, não é, filósofo, Belarmino, sustenta que as boas obras expiam o pecado e tornam um homem merecedor, não é, da glória. Mas o texto diz que nós somos chamados segundo o propósito de Deus. E há ainda uma passagem paralela na Escritura. Belarmino acreditava que as boas obras iam expiar o nosso pecado.
Ou seja, que à medida que nós praticamos boas obras, nós estamos sendo justificados. E o mérito, então, desta salvação está em nós. E no final nós seremos merecedores desta glória. Ou seja, o mérito é do homem. Não. Não, irmãos. Não é isso que a palavra de Deus ensina. É interessante lá, 2 Timóteo, segunda carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo, no capítulo 1, versículo 9, Paulo vem ali falando e exortando o jovem pastor Timóteo a ser zeloso pela pregação, pela doutrina, ser zeloso, não é, no seu chamado, no seu dom, aquilo que Deus o confiou. E ele então vai mostrando que Timóteo não deve se envergonhar, não é, do testemunho do Senhor, nem de Paulo que está encarcerado naquele momento. E ele então falando, não é, do poder de Deus, ele diz assim que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação, e graça nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E eu podia citar outros textos, Efésios capítulo 2, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas vamos ficar com Timóteo. Ele está dizendo, Timóteo, Deus, ele nos salvou e nos chamou para uma santa vocação. Ou seja, Deus nos chamou para vivermos uma vida de santidade. Mas isso que ele fez em nós não foi segundo as nossas obras. Ele não olhou para nós e disse, poxa, como o pastor Cláudio é bonzinho, vou salvá-lo, eu vou chamá-lo. Não. Mas segundo o seu próprio propósito e graça. O texto aqui na revista atualizada fala segundo a sua própria determinação. Então isso aponta para a eternidade, aponta para os decretos eternos de Deus, um Deus que nos amou quando nada ainda existia neste mundo criado, e ele já tinha um propósito eterno, não é, de amor, de cuidado, de redenção, de glória para as nossas vidas. E você dizer que isso vem de nós, me desculpe, meu amigo, mas não vem, não vem. E esta é a verdade bíblica. Não existe tal coisa como mérito. Nossas melhores obras têm em si tanto imperfeições quanto infecções, e por isso mesmo não são outra coisa senão pecados maquiados. O profeta no Velho Testamento fala dos trapos de imundícia. Assim são as nossas obras para com Deus. Não existe nada que nós possamos fazer, que possamos apresentar para Deus como uma oferta suave, um aroma agradável, e Ele então seja despertado para nos amar e nos salvar. Nada, por causa da nossa natureza pecaminosa. Por isso que Ele precisa nos chamar da morte para a vida. Portanto, se nós somos chamados e justificados, é o propósito de Deus que faz tudo isso acontecer. Não são os nossos méritos, de jeito nenhum. O braço que sustenta a nossa salvação é o propósito de Deus. Se o propósito de Deus é a nascente da felicidade, então nós não somos salvos pela presciência da fé. É um absurdo pensar que alguma coisa em nós pudesse ter a menor influência em nossa eleição. O que é isso, irmãos? A presciência da fé. Existem pessoas que creem na eleição, mas acreditam que Deus escolheu estes homens pautados num conhecimento prévio de suas ações. Ou seja, imagine Deus na eternidade planejando e projetando, não é, esta nossa história, este mundo. Então ele está lá pensando e ele então diz, olha, eu vou criar o mundo e aí eu vou
não é? Ver como as coisas vão caminhando. Eu vou prestar atenção, olha Cláudio. Cláudio, ele vai ser um servo obediente, fiel, ele vai me buscar, ele vai viver uma vida de santidade, ele vai perseverar até o fim. Então, como eu sei que Cláudio, ele vai perseverar até o fim em fidelidade, eu então vou escolher ele para mim. Então eu vou amá-lo. Você vê que esse tipo de pensamento coloca, no final das contas, sobre o homem o mérito da salvação. Deus está refém do que o homem não é, haveria de fazer. E Deus, como é onisciente, sabendo do que o homem iria fazer, então, vendo que este homem perseveraria e seria fiel, então Deus resolveu amá-lo. Então é isso que a palavra de Deus não nos ensina. Deus não nos salvou mediante um pré-conhecimento da nossa fé, da nossa perseverança, do nosso amor para com Ele. Alguns dizem, segundo o Thomas Watson, que Deus previu que tais pessoas iriam crer, e assim Ele as escolheu. Assim, eles fazem com que toda a salvação dependa de algo em nós. Acontece que Deus não nos escolheu por causa da fé, mas para a fé. Olha que interessante, e eu acho isso fantástico, irmãos. E precisamos levantar esta verdade nesses dias tenebrosos. Quando nós vamos lá para a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, aquele mesmo texto onde Paulo está bendizendo ao Deus e Pai, que tem nos abençoado com todas as bênçãos e as sortes, né, das bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele diz então no versículo 4: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. É interessante você ver que Deus, ele nos escolheu, nos amou, nos predestinou antes do mundo ser fundado, e ele diz: vocês foram escolhidos, predestinados para algo. Ele nos escolheu então para sermos santos. Não porque, segundo o autor, nós seríamos santos, mas para que pudéssemos ser santos. Ou seja, irmãos, nós somos escolhidos por Deus, e então nós somos chamados, justificados, para então viver uma vida de santidade. Não é viver uma vida de santidade para ser justificado. Não podemos inverter tais coisas. Nós, então, fomos amados e escolhidos para sermos santos. Nós fomos eleitos para a santidade, não por causa da santidade, irmãos. O que Deus poderia antever em nós, senão imundice e rebelião? Se algum homem há de ser salvo, é segundo o propósito de Deus. É isso que estamos mostrando, é isso que estamos ensinando, é isso que a palavra de Deus mostra. Então o autor levanta uma questão. Como podemos então saber que Deus tem o propósito de nos salvar? Sim, pastor, o propósito de Deus é a casa da salvação, mas como eu posso saber? Ele diz que por meio do chamado eficaz, não é, nós podemos agora, não é, diz 2 Pedro 1,10, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Nós nos certificamos da nossa eleição ao nos certificarmos do nosso chamado. Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação. Ou seja, existe, irmãos, um propósito da parte de Deus ao chamar este homem, e este homem então é chamado da parte de Deus, e este homem então agora evidencia na sua vida, confirmando cada dia mais, de maneira que o seu espírito vai testificar isso, a sua alma e ao seu coração, de que realmente ele pertence ao Senhor.
Então, como você pode saber isso? É refletindo hoje na sua vida, como você tem caminhado, como você tem vivido. Então, a nossa caminhada com o Senhor vai evidenciar, não é, que realmente pertencemos a Ele, que realmente pertencemos a Ele. E então nós nos certificamos da nossa eleição, não é? Ao nos certificar do nosso chamado, à medida que nós vamos vendo e testificando em nossas vidas que realmente somos novas criaturas. É quando então, irmãos, chegamos no segundo ponto, que é bem rápido, bem breve. Ele diz então que o propósito de Deus é a base da segurança. Nós vimos anteriormente que é a causa da salvação, mas agora veremos que é a base da segurança. Eis aqui um elixir poderoso, de indizível conforto para aqueles que são chamados de Deus. A sua salvação descansa sobre o propósito de Deus. 2 Timóteo 2,19 diz: Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ou seja, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Deus nos deu um selo. Quando nós somos chamados por Deus, nós somos justificados, regenerados. Em meio a todo esse processo, nós passamos a ser templo do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus tem como uma das características, à luz da Escritura, esta ideia dele ser um selo. Um selo indica, não é, que nós pertencemos a alguém. Nós pertencemos a Deus. Mas no passado também, este selo, este está selado, era uma ideia também de garantia, de que aquele a quem esta propriedade pertence certamente voltaria para resgatar. Então, dentro de todas essas simbologias, nós vemos Paulo dizendo a Timóteo que o Senhor conhece aos que pertencem. Isso, então, irmãos, é um elixir muito poderoso. Eu acho interessante ele usar essa expressão elixir poderoso, porque o livro, inicialmente, tinha como o tema, não é, título, um tônico divino. Essa ideia exatamente de fortalecer os cristãos e os servos de Deus. Então isso é precioso demais para as nossas vidas. Isso é grandioso demais. Nós fomos chamados, sabe? E por sermos chamados segundo o propósito de Deus, aí está a base da nossa segurança. O Senhor nos conhece. Nós pertencemos a Ele. A nossa vida, não é, está selada pelo Espírito Santo de Deus, carimbada como propriedade de Deus. E Deus cuida de nós e voltará para nos buscar. As nossas graças são imperfeitas, diz o autor. Nossos confortos vêm em vão, mas o fundamento de Deus permanece firme. Que coisa grandiosa! Aquilo que nós fazemos e podemos oferecer a Deus são imperfeitos. Os confortos da nossa vida, hoje temos saúde, amanhã estamos doentes, hoje estamos pagando nossas contas em dia, amanhã passamos por aperto financeiro, hoje temos um bom relacionamento familiar, amanhã estamos brigados. São muitas coisas que vêm e vão, onde no mundo não podemos encontrar segurança em muita coisa não. Mas no fundamento de Deus, sim, este permanece firme. Aqueles que são edificados sobre esta pedra do propósito eterno de Deus não precisam ter medo de se desviarem, pois nem o poder do homem, nem a violência da tentação jamais poderão derrubá-los. Irmãos, é outra coisa que o pessoal tem dificuldade. Se você ler mais um pouco Romanos 8 e seguir ali depois do versículo 30, você vai ver Paulo dizendo que nada nos separará deste amor. Nada. Nada. Uma vez então que Cristo
E é fantástico você perceber isso, porque em Romanos 8, Paulo, após, não é, falar que Deus os predestinou, os chamou, os glorificou, ele então, não é, passa a falar da certeza do amor de Deus e a mostrar que agora nada poderá condenar estes homens. Não tem acusação nenhuma contra os eleitos de Deus. Por quê? Porque é Deus quem justifica. Cristo foi quem morreu, quem ressuscitou, está à direita, intercede. E então, à luz de tudo isso, ele diz: quem vai nos separar do amor de Cristo, então? E ele diz: será o quê? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, se Deus nos chamou segundo o seu propósito, nós temos uma total segurança da parte de Deus de que todas as coisas, todas, boas ou más, todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. Essa é apenas uma das muitas bênçãos que, não é, fluem, não é, de Deus ter nos amado na eternidade, de ter nos chamado, justificado, santificado e glorificado. A verdade é essa. Por isso, saber que fomos chamados segundo o propósito de Deus é a base da nossa segurança. Venha o que vier, estamos seguros na mão do nosso Deus. Certo? Que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Eu queria concluir, irmãos, então, citando não é, o autor aqui, uma citação que nós usamos no início do estudo, na primeira aula. Ele diz assim: vários ingredientes venenosos juntos, sendo temperados pela amabilidade do farmacêutico, fazem um remédio soberano e trabalham juntos para o bem do paciente. Portanto, todas as providências de Deus, sendo devidamente temperadas e santificadas, trabalham juntas pelo melhor para os santos. Foi isso que nós estudamos, irmãos, em todos esses estudos. Todas as coisas, até aquilo que é venenoso aos nossos olhos e aos olhos de Deus, coisas ruins, pecaminosas. Ainda assim, Deus é poderoso para, não é, santificar estas coisas, transformar para usar para o nosso bem, para a sua glória. Por isso o autor nos lembra que quem ama a Deus, não é, e é chamado de acordo com o seu propósito, pode estar certo de que tudo no mundo será para o seu bem. Por isso, irmãos, se de fato, não é, Deus nos chamou segundo o seu propósito, nós amamos a Ele, nós podemos ter esta certeza em nosso coração. Não importa o cenário, não importa a situação, tudo está cooperando para o nosso bem. Tudo. Este é o tônico divino de um cristão que pode aquecê-lo. Ele pergunta por que um cristão deveria se desesperar? Por que ele deveria se matar com cuidado quando todas as coisas concordam docemente, sim, conspiram para o seu bem? O resultado do texto é esse. Todos os vários tipos, os vários tratos de Deus para com seus filhos, por uma providência, estão de fato cooperando para o bem deles. Queridos irmãos, foi isso que nós estudamos ao longo desses 13 estudos. Que todas essas situações que estamos enfrentando dolorosas, outras que vierem, e as melhores coisas também que vieram a nos acontecer, tudo está cooperando para o nosso bem. Por que então deveríamos nos desesperar? Por que deveríamos nos matar de tanto cuidado em certas áreas da nossa vida?
se na verdade Deus está no controle de tudo. E na verdade todas as coisas docilmente estão cooperando para o nosso bem. Ah, meus amados irmãos, esse foi um estudo muito gracioso da parte de Deus. Esse foi um estudo que veio, não é, para fortalecer a minha alma ao longo de todo esse período, não é, difícil que nós enfrentamos. Eu nasci um lar cristão. Desde bebezinho e pequenino, minha mãe me levava para a igreja. Fui criado dentro de um departamento infantil. E quando jovem, Deus me chamou para o ministério pastoral. Estou envolvido nisso já há mais de 15 anos, contando com o seminário. E quando eu me deparei distante das minhas ovelhas, das ovelhas a quem o Senhor me confiou, me deparei distante das nossas reuniões, do culto público em especial, distante dos sacramentos. Ah, queridos irmãos, isso foi algo extremamente doloroso. E foi um exercício também para este coração pastoral. Discernir também os propósitos de Deus em tudo isso. E à medida que esses estudos iam acontecendo, Deus ia enchendo cada vez mais o meu coração de que, apesar de estarmos privados de tantas coisas, há um propósito grandioso de Deus nisso. Confesso que algumas coisas eu já até entendi. Outras, irmãos, eu confesso bem, continuo sem entender. Mas não cabe a esse pobre pastor entender ou não entender os pensamentos, a mente de Deus. Cabe tão somente a esse pobre pastor saber que o Supremo Pastor sabe conduzir suas ovelhas perfeitamente em pastos verdejantes. Ele é quem refrigera as almas das suas ovelhas. Ele é quem guia os seus passos. E mesmo nos perigos e nos vales da sombra da morte, ele se faz presente com seu bordão e seu cajado. Ou seja, o que cabe a mim é descansar nos cuidados, na sabedoria, na providência do Supremo Pastor da minha alma e das suas almas, que ele está nos conduzindo da melhor maneira possível, de maneira que todas as coisas cooperarão para o nosso bem. Para o nosso bem. É isso que cabe então a nós. Crer, confiar e se apegar nessas palavras, em nome de Jesus. Queridos irmãos, eu pedi para que alguns irmãos escrevessem para mim um pouco do que esse estudo foi importante em suas vidas. Eu trouxe aqui algumas mensagens que queria compartilhar com os irmãos. Nós temos aqui a mensagem do nosso irmão Tiago Guedes, que ele diz assim: olha, o estudo possibilitou um incremento na compreensão da situação em que vivemos. A maior reflexão que o estudo nos trouxe foi a que servimos a um Deus soberano e faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, esta boa, perfeita e agradável. Quero destacar alguns aprendizados. Primeiro, Deus, o Todo-Poderoso, se importa com a vida de seus filhos e isso não exclui a correção. 2. Aprendemos que Deus persevera conosco e os nossos passos são dirigidos por Ele, embora sejamos responsáveis por nossas escolhas. 3. As coisas boas e ruins possuem um objetivo, embora às vezes não a compreendamos. 4. Aprendemos que todas as coisas são exatamente
o que ela quer dizer. Amarás, não é, ao teu Deus sobre todas as coisas, foi o quinto ponto. Esses foram os destaques do nosso irmão Tiago Guedes. Obrigado, Tiagão, pela participação, meu irmão. Nossa irmã Fabiana também, né, compartilhou conosco que sempre, né, as lutas que ela passou e passa, ela sabe que tudo está cooperando de alguma forma para a sua vida, que Deus sempre fala ao seu coração, né, de maneira a moldá-la, a fazer, né, a lhe repreender, a lhe fortalecer, a ser instrumento, não é, aos que estão à sua vida e em sua volta. Não é? E que esse versículo de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não é? Então, em tudo, de alguma forma, vai contribuir para a nossa caminhada cristã, não é? Que sejam os momentos bons ou maus, tudo isso, não é? Deus sempre falou muito ao coração da nossa irmã Fabiana, e isso tem fortalecido ela na sua caminhada. Nós temos o nosso irmão Jefferson. Jefferson fala, não é, da importância de estudarmos Romanos 8:28. Ele vê que esses estudos vêm ajudando a entender o que Deus quer de nós, no sentido de amá-lo, não é? E de o amar e saber o que ele fez e faz para isso acontecer, não é? As formas, às vezes duras, não é, que é usada para lembrarmos de sua soberania e do seu amor, entendendo que as coisas cooperam para o bem dos que amam, não é, como forma de nos aconselhar, nos alertar, nos mostrar como é divino e precioso o ser de Deus para nós, nas alegrias, nas tristezas. Sempre devemos lembrar disso e lembrar também que nunca devemos, não é, invejar o caminho do ímpio, por amor que o mundo oferece para destruição. Não é? É isso, pastor, que eu venho aprendendo. A nossa irmã Diana também disse que tudo lhe chamou muito a atenção, porque a palavra de Deus sempre é para nós alimento. E ela destaca em especial aqui o estudo do dia 16, em especial uma palavra que eu dei sobre Jó, a sua esposa e os seus amigos. E ela então pontua naqueles pontos que nós estudamos naquele dia. A nossa irmã Naftali, não é? O que eu aprendi nos estudos de quinta-feira, acredito que é observar a fé de uma maneira diferente e inspiradora. Como seres humanos, passamos por diversas fases em nossa vida, seja fases alegres, compaixão, triste ou de solidão. Porém, vemos o quanto nosso Deus tem utilizado esses momentos para fazermos caminhar com sabedoria, tremor e temor, compaixão e principalmente para nosso aperfeiçoamento na fé diária. Acredito que cada assunto tratado no estudo está sendo esmiuçado em nossas mentes e em corações, para que possamos entender que a caminhada cristã pode ser difícil e até mesmo cansativa em certos momentos. Porém, nós devemos esperar a glória que será revelada em nós, essa glória que tornará tudo o que passamos. Aqui eu não consigo ler mais. Tudo o que passamos apenas neblina passageira. Agradeço a esses irmãos que, não é, puderam mandar aí as suas boas palavras, contribuindo aí para o nosso estudo, não é, de hoje. E que Deus continue falando, irmãos, aos nossos corações. Encerramos esse estudo hoje, não é, desse livro, e estamos aí, não é? De fato, nós temos uma programação a ser seguida, mas estamos vendo aí a possibilidade, não é, de trabalhar, quem sabe, um outro tema. Mas vocês terão maiores informações, não é, até domingo, com a graça do nosso bom Deus, tá bom? Quero agradecer a todos vocês que estão aí participando com a gente, que puderam, né, participar desse momento final. Que Deus possa estar, não é, lhe dando aí uma noite abençoada, uma noite de paz, né, e que no final de semana
se for da vontade de Deus, possamos estar juntos, cultuando o nosso Senhor. Que Deus te abençoe, querido. Vamos orar. Amado Deus e Pai, quero te agradecer não só pelo estudo de hoje, mas por tudo que o Senhor ministrou aos nossos corações ao longo desses estudos na quinta-feira. Durante todo esse período difícil que vivemos, sempre o Senhor trouxe uma boa palavra para nos encorajar e fortalecer e nos ensinar a descansar no Senhor e amar o Senhor cada vez mais. Ó Senhor, a minha oração é para que esta palavra e esse estudo possa gerar frutos para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Ó meu bom Deus, nos dá uma noite de paz e abençoa todos esses teus filhos que estão aqui, ó Deus, participando deste momento. Que a tua boa mão esteja sobre a vida deles e que o Senhor derrame bênçãos sobre os seus lares, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Meu querido e amado irmão, que o bom Deus te abençoe, continue derramando de graça na tua vida e um grande abraço para você. Fica com Deus, viu? Deus te abençoe.